Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Vamos trocar uma ideia hoje desse São Paulo Futebol Clube com dois retornos aí pesadésimos. Um deles já tá no São Paulo já, vamos falar sobre o outro aí. O que o goleiro Rafael deixou escapar lá? Isso aí tem uma evidência muito louca e você vai perceber o que eu percebi aqui também. Vamos trocar uma ideia sobre também esse clássico do São Paulo e Corinthians. Vai ser muito legal, o Corinthians aí, acho que o último que saiu apaga a luz, né? Vários jogadores afastados, uma crise lascada. Eu vou te passar qual que vai ser a sequência desses mano aí. Mas vem comigo que vai ser muito louco. Deixa um likeinho pra dar uma moral, posso pedir? Vai lá, pá, pum, bate o dedo no like agora pra dar uma força no trabalho aqui. É muito importante que você faça isso pro meu trabalho, viu? Se você não curtiu o vídeo, depois você vai lá e tira o like. Vai deixar um like, dá uma moral. E se inscreva aqui no canal. Você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu conto com você aqui, poxa. Se inscreve aí que é de graça. Tamo junto? Tamo junto. Lembrando que esse vídeo aqui é um oferecimento de PagBet. PagBet, uma casa de bookmaker muito top, muito respeitada, onde você tem, assim, algumas coisas que são muito importantes. Primeiro, você tem um suporte humanizado ali 24 horas por dia que acompanha você se você tiver dúvida nas suas apostas. E aí você tem ali odds assim muito boas para você fazer suas apostas. Você pode retirar a sua aposta a qualquer momento, mas o que é muito top é que você, a partir do depósito de R$ 1 já pode começar a apostar. Depositou R$ 1, você já começa dentro da PagBet, é isso mesmo. E aí tem o seguinte, na PagBet você pode jogar também no Aviator, sabe o aviãozinho? Você parou, ele não explodiu, você já ganhou. Agora, se ele tá subindo assim, ele explodiu e você não parou antes, aí você perde. Então, ó, parei! Não explodiu, ganhou já. Para maiores de 18 anos, beleza? Na PagBet é o seguinte, acertou, tá pago. Primeiro comentário fixado. Valeu, PagBet, tamo junto. Meus amigos, vamos falar do São Paulo então assim, é o seguinte. São Paulo fechou o retorno do Alexandre Pato, vocês estão ligados disso aí. Então o Pato já voltou pro São Paulo. Como que ele vai jogar, Jubá? Vai ser atacante? Vai ser meia? O Pato, ele se reinventou lá na Major League Soccer. Não foi uma passagem brilhante que você fala, nossa, cara, que top, que muito louco. Mas ele conseguiu jogar na meia. Por isso que ele fez poucos gols também. Ele estava jogando na meia, jogando ali de frente para os dois atacantes, atrás dos dois atacantes, tentando criar jogadas e chegar também na frente para fazer gols. O gol do Pato normalmente ele faz quando ele cai um pouco mais para a esquerda, tipo meia esquerda, e dá aquela chapada contrária no outro canto, ele consegue fazer isso com maestria, com tranquilidade. Só que o Pato, por ser um jogador técnico e ter envelhecido, perdendo um pouco daquela pegada de velocidade que ele sempre teve, ele claramente ele começa a virar esse meia aí no São Paulo. Então o São Paulo hoje carece de meia. Ele não tem a figura do meia. Nestor não convence ninguém. O Rato não tem convencido ninguém. O Michel Araújo não tem convencido muito o treinador do São Paulo. Então o São Paulo tá precisando desse meia aí. Hoje, o que o São Paulo conta de mais técnico, talvez, para meia, seja o Marcos Paulo, que fez um último jogo muito ruim, muito preciosista, para dizer assim. Ele poderia ter jogado mais simples e ajudado mais contra o Fortaleza, não fez e ficou um mal-estar, né? E o Pato também tem técnica apurada. Ele tem um bom drible curto. O Pato tem uma boa arrancada quando ele taca a bola. Então o São Paulo fechou com o Pato. Já está fechado, tá? É contratado do São Paulo. O que é importante dizer, a princípio tinha saído uma notícia de que o Pato ele iria ganhar na casa de R$ 30 mil por mês, que ia dar 200 mil até o fim do ano. Era mais ou menos isso. Não fiz as contas pra saber se esse número tá certo, mas era 30 mil por mês, mais ou menos. Quando a gente pensa num cara ganhando 30 mil por mês no São Paulo e o cara é o Pato, eu até falei sobre isso e fui bem perseguido, eu acho até meio desumano e meio ridículo. Porque você não precisa pagar, o São Paulo não precisa pagar 30 mil pro Pato, sendo que pagava 750 mil pro Naruel Bustos. Não me interprete mal, não quero que o São Paulo pague 500 mil pro Pato. Mas paga igual paga pro Jandrei, sabe? Paga alguma coisinha pro cara, vai 30 mil, é ridículo. E o Pato falou, jogaria de graça no São Paulo, segundo informações de jornalistas. E aí o São Paulo vai se aproveitar desse argumento. São Paulo esqueceu que o Pato abriu mão na casa de 36, mais ou menos, 36 milhões de reais para fechar com o São Paulo. Perdão, para ir embora do São Paulo e o São Paulo não ter esse prejuízo com ele. Então eu acho ridículo. Mas o São Paulo parece-me que o salário é de 100 mil reais, pela última que eu vi aí. 100 mil reais por mês e mais bônus. Ou seja, se o Pato fizer um gol,
ganha mais X. Se jogar nos jogos, ganha mais Y. Então ele fazer o salário dele. É tipo um jogador por comissão, mas ganha 100 mil reais por mês. Então tá razoável. Pro Pato retomar, acho que fica legal. É um contrato até o fim do ano e eu tô bastante empolgado pra ver isso acontecer. Bom, falando agora sobre o Lucas Moura, se liga nas ideias. O goleiro Rafael, ele foi dar uma entrevista para... Agora eu não vou lembrar porque eu vi só o cortezinho lá. Eu não lembro pra que ele foi dar a entrevista. Só que na hora que ele vai dar a entrevista, Rafael, quem que é o melhor goleiro do Brasil? Ele é o Rafael. E qual time que qual time que é o mais difícil de ganhar? Ele é o São Paulo. E qual time que você jogaria se não fosse o São Paulo? Ele falou, no São Paulo. Tipo, ele puxa a sardinha todinha pro lado do São Paulo. Pergunta pra ele, Buffon, Neuer ou mais um lá, ele fala, Buffon, as opções dele. É um minutinho perguntando ali pro Rafael. E aí fala, qual o jogador que joga no Brasil que você gostaria de ver no São Paulo? Ele pega e manda um Lucas Moura. O Lucas Moura não joga no Brasil, senhor Rafael. Então o que o Rafael deve ter feito aí? Ele fez mais ou menos, tipo, a conversa interna lá, pelo que eu entendo, já tá avançada com o Lucas Moura. Isso é achômetro, tá? Mas é o que eu interpreto. A conversa interna já deve estar avançada com o Lucas Moura. O cara tá no subconsciente dele que o Lucas Moura fecha com o São Paulo now, agora, pra essa janela agora, pra começar mês que vem no São Paulo. E aí o mês que vem, julho, né? Nós estamos em maio ainda, então em junho aí, desconsiderei um pouquinho. Fechando com o São Paulo e transferindo no comecinho de julho. E aí o São Paulo deve pegar o Lucas Moura, é dessa maneira que eu interpreto. Porque, como assim, Lucas Moura é o jogador de fora do São Paulo, que joga no Brasil, que você gostaria de ver? Deve ter conversas avançadas ali dentro, porque o São Paulo não tá naquela baderna. Sabe aquela baderna em entrevista coletiva? Aquela coisa... Sabe, aquela coisa debilóide, eu quero um jogador não sei o que, com as características não sei o que lá, tão quietinhos lá dentro, fazendo o trabalho interno de maneira bem quietinha, sigilosa, inteligente, para não deixar vazar o nome do Lucas Moura, apesar de que o Belmonte já falou que o Lucas Moura está sempre no radar do São Paulo. O Lucas Moura teria declarado por meio do seu staff, o cara que cuida da carreira do Lucas Moura, o agente dele lá, é assim, ó, eu pra jogar na Europa é um valor, 1,5 milhão por mês de reais, mais ou menos assim, não sei quais são as cifras exatas. E pra jogar no Brasil? Pra jogar no Brasil, 1 milhão, 1 milhãozinho, 1 milhão e 100. E pra jogar no São Paulo, o valor é menor. Então, no Brasil... é no São Paulo mesmo, até porque para outro time seria mais caro e o São Paulo teria que não querer o Lucas Moura, porque voltando pro Brasil é São Paulo mesmo. Na Europa não aparecem propostas, ele não tem nada de concreto, nada de inteligente, de interessante para jogar na Europa, que seria em tese o primeiro sonho do Lucas, o primeiro passo do Lucas era ficar na Europa numa boa proposta. Isso não tá acontecendo. Tem relatos de uma proposta do Emirados Árabes ali que também não tem nada certo. Talvez Turquia, nada certo também. Então o Lucas Moura, por essa conversa do goleiro Rafael, é muito provável que feche com o São Paulo agora. Eu entendi dessa maneira aí. E você, entendeu de qual maneira? O Pablo Maia, ele realmente deve estar... sabe, o Pablo Maia subiu no telhado, sabe a piadinha da avó? O Pablo Maia subiu no telhado, acho que ele vai ser vendido agora, não deve ficar mesmo no São Paulo, e o outro que deve sair é Lucas Beraldo, Beraldinho, Maldini da zaga lá, e não vai ter jeito, né? O São Paulo vendendo o Pablo Maia e o Beraldo, ele ganha uma grana que precisa mesmo. Trazendo o Pato, vem de graça, já reforça o São Paulo. Esse é uma incógnita. Vindo o Lucas Moura, só por salário, aí o São Paulo se encaixa bem. Uma coisa que eu queria falar também é sobre o Nicão. O Nicão, ele é do São Paulo ainda. O Nicão, ele não tá conseguindo performar no Cruzeiro. E o Nicão, ele pode voltar pro São Paulo também. Então existe uma possibilidade, uma movimentação aí, segundo o que eu apurei, do Nicão voltar pro São Paulo e tentar ali ser esse meia que o São Paulo também não tem. Então vindo pro São Paulo, não sei se vem agora, tá? Isso aqui eu tô só te falando uma coisa que eu não sei mesmo. Mas o Nicão vindo pra meia pro São Paulo, junto com o Alexandre Pato e o Lucas Moura, é um time meio Masters, né? Meio veterano, só que é um time que... Pato, 33 anos, bem magrinho e tal, tem que voltar à forma e não machucar. Lucas Moura, 31, nem chamo de Master. E o Nicão também não é Master, sabe? É um jogador que ainda tem lenha pra queimar. Acho que ficaria bem interessante, principalmente no São Paulo, que deveria vender o Nestor, não deveria contar com o Alisson pra ser meia do time, não deveria depender inteiramente do Rato, sabe? São coisas assim interessantes. Bom,
O São Paulo tem um clássico pela frente. Prometi pra vocês que eu ia falar da sequência do Corinthians, então vamos lá. A sequência do Corinthians aqui é a seguinte, olha só que coisa. O São Paulo tem o clássico com o Corinthians amanhã jogando na casa dos caras. E o Corinthians ele pega esses times aqui, ó. Corinthians ele pega o São Paulo agora, lá na casa deles. Depois eles pegam o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil fora, lá em Minas. Depois eles pegam o Flamengo em casa. Aí eles pegam o Argentinos Júnior, lá na Argentina já devem dar tchau da Libertadores. Depois eles pegam o Fluminense em casa e depois eles pegam o Atlético Mineiro em casa pela Copa do Brasil. Então que facilidade. São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo, Argentinos Júnior, Fluminense e Atlético Mineiro. Portanto, não é só o jogo do Brasileiro. Eles têm a Copa do Brasil dificílima agora na quarta-feira. Depois eles têm uma Libertadores. Então o São Paulo e o Flamengo nesse meio de Libertadores e Copa do Brasil. Então o São Paulo tem que aproveitar muito. O time do Flamengo, do Corinthians lá com o Luxemburgo afastou um monte de jogadores e agora acaba de afastar, por exemplo, Balbuena. É um time que não tá se encontrando, vendo um 3-0 para o Botafogo. O Luxemburgo não consegue a vitória pelo time e o São Paulo precisa aproveitar. O São Paulo colocou um time misto para jogar contra o Fortaleza e conseguiu ficar no 0-0. Não foi legal, mas também não foi péssimo. Agora o São Paulo conseguindo essa vitória contra o Corinthians, que está em frangalhos, fora de casa, aí o São Paulo não só ajuda a empacotar esse rival, como o São Paulo também entra nos eixos e vai, né, tentando alçar voos maiores nesse Campeonato Brasileiro. O São Paulo que empatou com o Fortaleza, mas o Fortaleza deve arrancar realmente pontos de alguns times lá fora. Quando alguns times como o Palmeiras, que brigam o título, Flamengo, tal, os times que vão ficar, Fluminense na liderança, eles vão jogar com o Fortaleza lá, como o Fluminense foi e perdeu, esse Fortaleza pode arrancar pontos. Então o São Paulo não pode dar adeus para esse brasileiro de maneira alguma. Vamos para cima do Corinthians e vamos ganhar. A boa é que o Caleri está 100%, vai pro jogo e vamos São Paulo! O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. E se gostou, tá ligado, né? Deixa o like lá. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!